Bem-vindos então novamente aos vídeos sobre HTML5 e estamos a falar então sobre o Canvas, ou pelo menos vamos começar a falar de forma mais detalhada sobre o Canvas a partir deste vídeo. Ora, vimos no vídeo anterior então como criar um Canvas e neste caso o Canvas permite a utilização de dois atributos muito próprios, que é o Width e o Height. Não permite quaisquer outro tipo de atributos associado ao Canvas, a não ser aqueles atributos que normalmente atribuímos também a todos os outros elementos de HTML, nomeadamente o ID, o class ou o name. Neste caso definimos o ID folha, que depois vamos usar aqui para criar uma border, simplesmente para verificarmos onde é que o nosso Canvas está localizado, ok? Eu vou aqui colocar um pouco mais estreito este espaço. Vemos também aqui no nosso espaço que nós podemos criar aqui, por exemplo, um botão. Neste caso temos aqui o iniciar, que vai exatamente dar o mesmo. Poderíamos criar aqui um botão para verificar qual é o efeito, mas, portanto, tudo aquilo que nós iremos fazer irá ser apresentado aqui automaticamente assim que refrescarmos a nossa página. Depois vemos como utilizar então o JavaScript para conseguir executar operações sobre o Canvas. Genericamente o que o Canvas nos permite fazer é criar um espaço dentro da nossa página web onde nós podemos desenhar diretamente através de uma linguagem script, normalmente o JavaScript. Para que possamos desenhar num elemento Canvas, nós temos primeiro ir buscar, obviamente, qual é o elemento onde queremos desenhar, e depois temos aqui este desenhador, que é aquilo que se chama o contexto do Canvas. Ora, e para isso o desenhador será, então, a ferramenta ou o motor que nós iremos utilizar para dar instruções de desenho para o interior deste espaço. E por isso nós definimos aqui, então, o desenhador é igual a folha.getContext e depois passamos aqui como parâmetro 2D, ok? Falamos também que o Canvas está preparado para conteúdo 3D, mas que não fazem parte agora destes nossos vídeos de estudo do HTML5. Ora, vemos também depois o exemplo do Fill, ok? E nós vamos começar aqui muito rapidamente a ver o que é possível fazer-se com o Canvas ao nível do desenho. Antes de começarmos propriamente a definir então aqui um conjunto de elementos para vermos de que forma é que eles se comportam, há que referir como funciona então o sistema de coordenadas aqui no Canvas. É essencialmente muito semelhante ao sistema de coordenadas utilizado pela maior parte de linguagens de programação, nas quais o X e o Y, neste caso o X corresponde ao eixo horizontal e o Y ao eixo vertical, e dizia nas quais o X e o Y têm aqui o seu valor 0,0, ok? 0 para X, 0 para Y, e depois à medida que nós vamos da esquerda para a direita vamos aumentando o Y, ou melhor, o X, perdão, e à medida que vamos descendo, neste caso distanciando-nos do topo da nossa página, vamos aumentando o valor de Y. Ora, muito bem, vamos então começar aqui a criar algumas instruções que nos vão permitir desenhar no nosso Canvas. A primeira instrução que nós vamos aqui, ou melhor, o primeiro conjunto de instruções que nós vamos aqui definir é aqueles que nos permitem desenhar linhas no nosso Canvas, ok? Então vou colocar aqui desenhar linhas. Ora, para isso eu vou necessitar essencialmente de utilizar três métodos associados ao desenhador, ok? Ao meu contexto do Canvas. E neste caso o primeiro define qual é a coordenada do primeiro ponto. Neste caso eu vou colocar desenhador, ponto, e move to, e vou definir aqui as coordenadas. Neste caso vou colocar 0,0, sendo que o primeiro 0 corresponde ao X e o segundo corresponde ao Y. E imediatamente a seguir eu vou escrever desenhador, line, to, e reparem que o to é escrito com a letra T em maiúsculas, e agora vou definir qual é, neste caso, o valor X, onde eu quero terminar o desenho da minha linha, e depois o valor Y, a coordenada Y, ok? E eu coloquei 100. E finalmente, para que isto se processe, reparem, se eu agora refrescar a minha página, nada acontece. Para que a linha seja desenhada, eu finalmente tenho que dar uma terceira instrução, que é desenhador.stroke. O mesmo será dizer, desenhador desenha a linha que está definida com os parâmetros anteriores. E reparem o que é que vai acontecer. Cá está a linha desenhada. Neste caso, 0,0 é o primeiro ponto, está localizado ali na origem.
e depois 200 corresponde ao valor de x, está 200, e depois 100 corresponde ao valor de y, que define o ponto final da minha linha. E depois o stroke emite então esta, esta indicação para que o browser desenhe a minha linha. Ora, o que quer dizer que eu, por exemplo, se eu quiser desenhar aqui duas diagonais, fazer aqui um grande X no meu canvas, mesmo sem saber quais são as dimensões do meu canvas, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Vou deixar o move to 0,0 e depois vou colocar aqui desenhador, ou melhor, folha, neste caso folha.width. E neste caso eu estou a ir buscar a largura da folha. E aqui vou buscar o folha.height. Ok? Ora, o que é que vai acontecer neste caso? Reparem, não aconteceu nada, porque eu tenho aqui se calhar isto mal escrito, ok? E cá está então uma primeira diagonal desenhada de um canto ao outro do meu canvas. Ora, se eu quiser desenhar uma outra linha, então, neste caso, eu vou colocar aqui desenhador.move to, e neste caso ele vai mover de 0 para folha.height. Ora, portanto, está a mover o cursor para este canto inferior direito, ou melhor, esquerdo, perdão. Depois, desenhador.line to folha.width, vírgula 0. E vírgula 0 porque eu pretendo que a linha seja desenhada até esta coordenada. Ora, portanto, folha.width é a largura da minha folha, do meu canvas, e o 0 é aquela coordenada lá ao cimo, portanto, o y igual a 0. E depois, desenhador.stroke, e vamos refrescar, e cá temos então as nossas diagonais. E, portanto, este é o princípio básico para conseguirmos desenhar linhas no nosso canvas. No próximo vídeo iremos continuar a falar sobre estes assuntos relacionados com o canvas.